Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos um caso que me pediram bastante, é daqui da Argentina e é o caso da família Pomar. Durante quase um mês, este foi um mistério que despertou muitas hipóteses e acabou sendo uma vergonha nacional. Para entender o motivo, continue assistindo ao vídeo. Aqui ao lado estão minhas redes sociais e vamos começar com o caso. Isso ocorre na Argentina, Buenos Aires, no ano de 2009. Eles são a família Pomar, composta por Fernando Pomar, de 40 anos, Gabriela Viagran, de 37, e suas duas filhas, Candelaria e Pilar, de 6 e 3 anos respectivamente. Toda essa família vivia em José Mármol, Buenos Aires. O notável desta família é que Fernando Pomar era conhecido como um químico e no momento dos fatos estava desempregado. Na verdade, essa profissão de químico não era mais do que um título do ensino médio que indicava sua técnica, ele se especializou como técnico químico. Mas esse pequeno detalhe deu origem a muitas especulações e hipóteses sobre o que realmente aconteceu. No dia 16 de novembro, Fernando Pomar tinha uma entrevista de trabalho em Pergamino. Aqui vocês verão o mapa para se localizarem. Ele viajaria com toda a família no dia 14 de novembro para esta entrevista. Neste lugar, Pergamino, também vivia a mãe de Gabriela, a qual ela ligou no dia anterior para avisar que iriam visitá-la. Ou seja, ela estava esperando por eles. Eles partiriam em seu Fiat Duna Weekend vermelho no sábado 14 de novembro do conurbano até o limite da província. Gabriela, por sua vez, tinha um filho de outro casamento que no dia da entrevista tinha que fazer um exame, então ele não pôde ir com a família. Com tudo isso já planejado, eles partem para Pergamino no sábado, 14 de novembro, tendo informado a mãe de Gabriela por mensagem de texto a hora em que chegariam. Infelizmente, entre a casa deles e Pergamino, a família Pomar desaparece. Vamos então aos fatos de maneira cronológica. No dia 14 de novembro de 2009, às 6h30, o casal Pomar parte de sua casa em José Mármol com suas duas filhas rumo a Pergamino, como já disse, sua cidade natal. O casal planejava voltar no dia 16 à noite. Por volta das 7 da noite, eles enviam uma mensagem a um parente, contando quando chegariam a Pergamino. Esta mensagem dizia: "Estamos a caminho", mas como já disse, eles nunca chegaram. Por volta das 8, Gabriela tem uma conversa telefônica com uma amiga advogada que os esperava para jantar em Pergamino. Durante a conversa, Gabriela disse que estavam na altura de Claypole. Enquanto isso, o pai de Gabriela recebe uma mensagem informando que eles chegariam em Pergamino por volta das 22 horas. Ao não chegar a Pergamino, a família que estava neste lugar decide denunciar a polícia. E a partir deste ponto, começam a procurá-los, e a mídia fica sabendo do desaparecimento. No 19 de novembro, supostamente, segundo a polícia, a promotora negou este fato, o celular de Gabriela é ativado em Chivilcoy. No dia seguinte, 20 de novembro, uma imagem surge e fica na mídia. Por muitos dias, sendo objeto de uma dramática especulação. Ele é visto na câmara de um pedágio em Vila Espil, na Rota 7, Fernando Pomar, apenas ele com seu carro. Como podem ver, na imagem ele parece agitado, segundo algumas pessoas, irritado, segundo outras, com a mão para fora da janela e a boca aberta, como se estivesse gritando ou dizendo algo. Alguns diziam que ele assinava para alguém, outros que apenas falava com o funcionário do pedágio. Mas como eu disse antes, provocou uma grande especulação. No dia 23 de novembro, uma segunda imagem aparece nas câmeras de segurança de outro pedágio na Rota 7, perto de San Andrés de Giles, tirada cerca de 20 minutos antes da outra, na qual se vê os 4 membros da família dentro do Fiat Duna. Aqui, obviamente, várias dessas especulações se dissipam, já que haviam começado a dizer que talvez o pai estivesse sozinho no carro e que o rosto zangado representava algum tipo de crime que ele havia cometido. Vamos entrar mais nisso nas teorias. No dia 26 de novembro, uma testemunha disse ter visto toda a família passeando de maneira tranquila por um shopping na cidade de Ameghino, 5 dias após o desaparecimento. Mas os investigadores descartaram essa versão. Particularmente, digamos que se estivessem em um shopping, ou seja, em um shopping como chamamos aqui, realmente haveria câmeras de segurança, muitos mais testemunhas. Essas pessoas estavam sendo procuradas. Já no dia 26, haviam passado cerca de 7 dias desde o início da busca, então realmente suas fotos já estavam nos meios de comunicação, já estavam procurando por essas pessoas, e havia muitos que reconheciam os rostos desta família. É difícil que apenas uma pessoa os tenha visto em um lugar tão movimentado como um shopping.
No dia 28 de novembro, o subsecretário de Investigações do Ministério da Segurança, Paul Stark, viajou para Pergamino e entrevistou os familiares dos desaparecidos, dizendo que nenhuma das hipóteses que tinham até agora estava sendo descartada. Havia várias hipóteses para este ponto, algumas que eram oficiais e outras que eram off-record. Ou seja, eram hipóteses já um pouco forçadas, então não eram muito consideradas. Ainda assim, não podiam ser descartadas. No dia 30 de novembro, a responsável pela Sociedade Protetora de Animais de Três Arroios afirmou que os Pomar deixaram seu poodle toy com ela. As pesquisas o descartaram de imediato. Eu não havia dito antes, mas o poodle toy estava com eles no carro. Eles o levaram na viagem. Este detalhe não foi muito abordado pela mídia logo de início. O cachorro foi pouco mencionado no começo. No 1º de dezembro, a casa da família em José Marmol é revistada pela segunda vez em busca de uma arma de fogo, que, segundo testemunhas, Fernando havia comprado recentemente para sua segurança, mas eles não a encontraram. Isso foi parte daquelas hipóteses que eu mencionei antes, baseadas em rumores, de certa forma, e na foto do pedágio. O ministro da Segurança de Buenos Aires, Carlos Stornelli, opinou que o caso Pomar não tinha a ver com a insegurança, ele se inclinava para a hipótese do desaparecimento voluntário. No dia 4 de dezembro, encontram um Fiat Duna Weekend incendiado em Moron, mas depois determinam que era cinza e não vermelho como o dos Pomar. As buscas continuam e a promotora avalia possibilidades como acidente ou sequestro. No dia 7 de dezembro, já se passaram muitos dias desde o início do caso, e a promotora Polis disse que estava avaliando a possibilidade de oferecer uma recompensa para aquelas pessoas que fornecessem informações sobre o paradeiro dos Pomar, e garantiu que continuariam a procurá-los sem limite de tempo. A tudo isso, até o momento, supostamente já haviam investigado 1 tonelada de lugares pela rota. Vários policiais haviam afirmado ter procurado em diferentes setores e não ter encontrado o carro dos Pomar em nenhum deles. Uma das primeiras hipóteses levantadas foi a de que teria ocorrido um acidente. E acontece que, para este momento, a polícia indicava que não, já que o carro não havia sido visto em nenhuma parte da rota. No 8 de dezembro, à beira da Rota 31, perto da cidade de Salto, entre arbustos e árvores, encontra-se um veículo Fiat Duna Weekend, de cor vermelha. O veículo capotado e 4 cadáveres foram encontrados. 24 dias se passaram desde o desaparecimento dos Pomar e a descrição era exata como encontraram os cadáveres, incluindo o carro. Então, pouco tempo depois, foi confirmado que eram eles de fato. No dia 9 de dezembro, após a conclusão das autópsias nos corpos encontrados, presume-se que eles poderiam ter sobrevivido por algumas horas após o acidente. Pelo menos Gabriela, pelo tipo de lesões que ela tinha. Isso significa que a família havia morrido, e Gabriela ficou se arrastando por algumas horas. Houve muitas teorias, muitas hipóteses sobre este caso enquanto ele estava se desenvolvendo. Digamos que o fato de terem desaparecido não foi particularmente o que chamou a atenção, mas sim as fotos na praça de pedágio, os rumores e o fato de que a polícia dizia que neste mesmo lugar onde eles foram encontrados, já haviam procurado. Uma das primeiras hipóteses foi algo que tinha a ver com o suposto título em Química que Fernando tinha, que na verdade não era mais do que a especialidade que ele havia escolhido no ensino médio. Este detalhe sobre seu trabalho impactou os que acompanhavam o caso. Pensassem em alguma relação com a produção e venda de drogas. Algo pode ter dado errado, forçando-os a fugir. Reafirmo, isso não era completamente possível. O título dele era secundário, não particularmente tão complexo para fazer isso. A mãe de Gabriela comenta a um jornal então neste momento o seguinte: eu não sabia que ele era técnico químico. Desde ontem à noite, o título dele fica na minha mente. De repente eu digo, bem, poderia ter sido um sequestro por tudo o que acontece de estranho com a efedrina, que eles o levaram e estão ameaçando sua família. Ela se referia a um caso do ano anterior envolvendo efedrina. Ela se referia ao triplo homicídio do General Rodrigues, que estava ligado ao tráfico de efedrina. A questão é que se tinha sido um sequestro por causa disso, havia algo estranho. Não havia relatos de que alguém tivesse pedido resgate. A próxima teoria indicava que talvez houvesse alguma dívida envolvida. Talvez estivessem fugindo com a família inteira para deixar para trás aqueles que os procuravam. Então, para provar isso, os pesquisadores analisaram suas contas bancárias. Poderia ser que, sobrecarregado pelas dívidas, Fernando Pomar tivesse decidido fugir do país com sua família. Mas suas contas, pelo menos as visíveis, continuavam em ordem. Eles tinham dinheiro de uma indenização e seu financiamento estava em dia.
Eles aparentavam não ter dificuldades financeiras. A hipótese da fuga voluntária também começou a se corroer porque os documentos da mulher e das filhas haviam ficado em casa. Imigração também não tinha registros deles nas fronteiras. Será que eles estavam tão ameaçados por aqueles que os perseguiam que acabaram indo por uma travessia clandestina? A verdade é que não parecia. Até surgiu esse boato, do qual eu comentei um pouco antes, de que Fernando Pomar havia comprado uma arma por causa da insegurança e que talvez tivesse matado sua família com ela. Se essa alegação de que ele tinha uma arma real era verdade, onde estava? Ele a teria levado para matar sua família? É o que alguns pensavam ao assistir a este caso na TV. Depois surgiu o assunto de que talvez houvesse um conflito no casal. Talvez no caminho algo tenha acontecido que levou Fernando a matar sua família e ele mesmo com elas. Poderia ter sido com a pistola, assim como poderia ter sido acelerando e jogando o carro barranco abaixo. Talvez ele fugiu para algum lugar distante onde as matou para depois se matar. Mas isso não fazia sentido, pois apesar de procurá-los e o carro, não os encontravam. E novamente, enfatizo que este veículo era de cor vermelha, ou seja, ao fazer vistas aéreas, algo assim poderia ser notado. Depois de mais de 20 dias sem encontrá-los, vieram as hipóteses menos críveis. Talvez eles tenham sido vítimas de uma seita ou capturados por um objeto voador não identificado. No entanto, como eu já disse, eles foram encontrados em um lugar na estrada, mortos com o carro capotado e quebrado entre a grama. Mas apesar de, para muitos, o caso já ter sido resolvido, no sentido de que eles já haviam sido encontrados, e que para muitos isso era uma vergonha nacional e nada mais, ou seja, que a polícia havia feito um mau trabalho, para outros isso não era tão simples. Acreditavam que talvez isso fosse um encobrimento, não um acidente, e que eles não tinham simplesmente capotado com o carro. Vamos ver por que se acredita que isso não foi um simples acidente de família. Primeiramente, o local da descoberta. Onde eles foram encontrados não é um declive comum, mas sim uma vala, que tem 3 metros de altura por 2 de profundidade. Portanto, é difícil que um carro lento e carregado como este tenha conseguido passar por lá, como foi afirmado. Nesta curva, os veículos saem da rota para a esquerda e neste caso eles desviaram para a direita. Uma mudança notável, por outro lado, nos faz pensar sobre a água acumulada e como morreram. Na sexta-feira, 13 de novembro, choveu muito e continuou no sábado, 14. O lugar é um poço com um desnível de mais de 2 metros, como eu disse antes, e deve ter acumulado entre 40 e 50 centímetros de água. Se essas pessoas que estavam dentro do carro foram projetadas para fora do veículo e entraram em um estado imediato de inconsciência, devem ter se afogado. Por outro lado, se pulou a vala, porque os pneus não estavam deformados e as calotas, que eram de plástico, não estavam quebradas nem fora do lugar? Além disso, as rodas não estavam desinfladas, algo que teria sido causado pelo impacto. O trem dianteiro, nem a ponta do eixo nem a junta do veículo estavam quebrados. Se o acidente aconteceu da maneira como apresentaram, o veículo deveria mostrar esses danos. E há muitas inconsistências em relação a como apresentaram o carro em filmagens e em fotos. Primeiro de tudo, estava bastante limpo para ter saído de um buraco na terra, ainda mais se tivesse chovido nos dias anteriores. Por que estava tão limpo? Porque o tiraram e estava destruído, mas sem muitos sinais de lama ou coisas que teriam acontecido devido ao clima e aos dias que havia passado lá. Também não tinha marcas de lama no interior, coisa que definitivamente teria acontecido. Como eu disse antes, os corpos haviam sido expelidos para fora do carro pelo suposto impulso, mas também não tinham lama. Estamos falando novamente de um lugar com grama, um lugar onde choveu, um lugar onde eles ficaram jogados por 24 dias e não tinham lama. Isso é algo muito incomum. Por outro lado, o corpo das meninas estava bastante decomposto, desculpe pelo detalhe, mas é a realidade. O corpo das meninas estava decomposto, supostamente por animais e insetos. No entanto, o corpo dos adultos não apresentava de forma alguma uma decomposição semelhante, o que deveria ter acontecido em 24 dias na natureza, já que estavam jogados na grama. Também se especula sobre coisas que foram relatadas, como por exemplo a velocidade do veículo, segundo algumas pessoas. Realmente não sei por experiência própria, nem posso comprovar. Esse carro não deveria correr a mais de 100 km por hora, que foi a velocidade com a qual foi relatado que o acidente aconteceu. É impossível que ele circulasse a essa velocidade devido às características do veículo e do acidente. Primeiro de tudo, o veículo era a diesel. Também estava chovendo naquele momento, era noite, e o estado da estrada não era muito bom, digamos.
Realmente, por esses fatores, acredita-se que o carro deveria estar a 70 km por hora e não a 100, como foi relatado, e que o acidente deveria ter ocorrido de maneira diferente. Por outro lado, a varredura e a vista aérea. Aparentemente, eles revisaram este exato lugar de helicóptero, mas não o encontraram. Estamos falando de um carro vermelho que seria notado entre a grama. E por outro lado, havia também a varredura terrestre, aquela que supostamente a polícia fez e assinou. Então, só havia duas possibilidades: que esses policiais que deveriam ter feito a varredura não a fizeram, ou que o carro não estava lá nesse período desde o desaparecimento até o 24. Também se especula que o carro não havia deixado uma marca na lama que seria vista do helicóptero e também da estrada. O pior é como os corpos foram encontrados. Além da decomposição, há as fraturas. Fernando tinha uma fratura no crânio. Como ele fez isso? Eles tinham caído na grama, e de uma maneira que não teria sido totalmente possível. Não havia cabelo nem manchas de sangue no carro ou em qualquer pedra, e na perícia deveriam reportar isso, mas não foi feito. E, por último, também quero dizer que os celulares pararam de funcionar como por mágica. Não foi solicitado um relatório completo das chamadas nem nada do tipo. Não se investigou as antenas, não se conectaram. Viram que em vários casos podemos montar toda uma linha do tempo com lugares, porque os telefones se conectam a antenas em diferentes áreas, e neste caso, não foi assim. Os telefones não só não fizeram isso, como também não foram feitas ligações para verificar se havia algo estranho com a família, o que me parece bastante estranho. Por que os celulares se desconectariam do nada? Não faz sentido, a menos que alguém quisesse esconder o lugar onde estavam. Além de tudo o que mencionei, houve um encerramento do caso. Como viram antes, houve bastante incompetência da polícia. Supostamente, se não foi acobertamento. E é por isso que em 2007 iniciou-se um julgamento contra aqueles que afirmaram ter feito a varredura. Eram 3 policiais, Daniel Fabiana Rubito, Luís Ángel Quiroga e Benito Faustino Barcos, acusados de falsidade ideológica. Eles foram os que fizeram o ato no qual constava que haviam vasculhado a área onde os pomar foram encontrados e que não haviam encontrado absolutamente nada. Naquele momento, o ex-tenente Benito Barcos foi absolvido. No entanto, em 2018, os 2 policiais que haviam sido condenados, Rubito e Quiroga, foram absolvidos, então não restaram responsáveis no caso. Ou seja, o caso não ficou sem solução, mas sim como um acidente. Mas muitas coisas ainda não podem ser explicadas, como porque demoraram tanto para descobrir o carro. Além do fato de que esses 2 policiais mentiram, uma pessoa afirmou ter visto um carro de ônibus passando pela região. Ele estava no 2º andar e podia ver o veículo vermelho no pasto, então ligou para o 911, deram os dados dele e nada aconteceu, não prosseguiu a partir daí. E este é um dado muito importante, pois por que não aceitariam a denúncia dele? Disseram a ele que estavam aceitando, mas na verdade nada foi feito. Por que não aceitariam a denúncia de uma pessoa que está falando sobre um caso muito conhecido naquele momento? Ou seja, toda a família estava sendo procurada, suas faces estavam em todos os meios de comunicação, é bastante estranho que tenha sido ignorado assim. Então, restam apenas 2 hipóteses principais, das quais já falei um pouco. A primeira é que obviamente foi um acidente. O caso já está resolvido e foi simplesmente um pouco de incompetência policial, ou seja, é realmente uma vergonha nacional. Mas a segunda hipótese é que foi um encobrimento, ou seja, foi um acidente, mas havia pessoas tentando escondê-lo. E para falar sobre isso, nos baseamos principalmente na marca ao lado do carro. A marca branca que mencionei. Era como uma linha que poderia significar que outro carro em alta velocidade colidiu com este, causando o impacto que mataria a família. A questão é qual era este carro. Bem, teoriza-se que foi uma viatura, ou seja, um carro da polícia. Então ficaria como se a viatura batesse nos pomar, os policiais saíssem, os vissem mortos e criassem essa cena onde parece tudo um acidente. Então, os próximos 24 dias do caso são passados coletando evidências, limpando absolutamente tudo e deixando a cena como se fosse apenas um acidente provocado. Apenas pelos pomar. Essas são as principais hipóteses. Podem me dizer o que vocês acreditam. E bem, este foi todo o caso. Se concordarem com alguma hipótese, alguma teoria em particular, deixem abaixo nos comentários. Saibam que estarei lendo e colocando corações. Aqui ao lado estão meus patrocinadores. Se quiserem saber mais a respeito, vão à página que está abaixo na descrição. Se tiverem mais casos, por favor, deixem nos comentários que sempre os leio e anoto aqueles que me pedem mais. Atrás está minha gata numa caixa, caso queiram ver. Aí está.
Por hoje é só. Espero que tenham curtido. Aqui tem um novo vídeo e uma recomendação. Inscrevam-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo!